Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho de um livro muito importante. Esse aqui os administradores de empresa adoram, né? Que é O Príncipe de Maquiavel. Tá? Esse aqui tem até advogado no Supremo mencionando errado, né? Confundindo o Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel. Pessoal, o Maquiavel, que na verdade é Machiavelli, né? Porque em italiano eles traduziram, né? Algumas obras, até o período medieval era muito comum traduzir o nome do autor. Então, William, Guilherme, aquelas coisas de traduções que hoje não tem mais. Então, Maquiavel, que é Niccolo Machiavelli, que vai ser Nicolau Maquiavel na tradução, escreveu essa obra que eu entendo muito deturpada. Vou explicar por quê. É um dos livros favoritos do pessoal de administração de empresas. Mas não deveria ser. Por quê? Maquiavel escreveu esse livro direcionado aos Medici. E essa destinação aos Medici deixa bem claro que Maquiavel é um estudioso da política. Ele direciona, né, a Lorenzo de Medici, o Magnífico, tá? E faz esse direcionamento aqui claramente a Lorenzo de Medici. E até quem diga que Maquiavel escreveu esse livro para poder voltar à política, voltar a ter aí o seu cargo político que ele tanto queria, tá? Então tem essa discussão se não tem interesse pessoal dele na escrita desse livro. Então Maquiavel tem alguns erros. Primeiro, ele aplicado à administração de empresas, eu acho que é uma deturpação de sua obra. Por quê? Maquiavel é um político, ele é um diplomata que trabalha sobretudo ali na região da Umbria, né? Ele trabalha no reino da Toscana, né? Que você vai ter ali locais no centro da Itália que ele atuou como diplomata, inclusive perante as cortes papais, perante as autoridades papais. Maquiavel usa esse livro porque ele quer que a Itália volte a ser uma unidade, né? Curiosamente, o próprio fascismo depois vai voltar a essa ideia até com o símbolo das faces, que são as varetas unidas do Império Romano ali, né? Símbolo de poder romano. E até dá origem a varas, né, do direito, essas varas do poder. Então Maquiavel escreve esse livro baseado na política, ele quer uma unificação da Itália sob uma autoridade central. Ele não está querendo falar sobre administração de empresas. Maquiavel não fala sobre comércio, Maquiavel não está falando sobre outras formas de preocupação que não seja a política. Por isso que Maquiavel é tido como o fundador da ciência política. E por que Maquiavel é o fundador da ciência política? Porque ele, na verdade, trata a política de uma forma completamente distinta da moral. E aqui começa o primeiro erro das pessoas. Além de pensar em Maquiavel em administração de empresas, e desculpa, mas administrar uma empresa não tem relação com administrar uma política, tá? A proximidade é quase que ínfima. E isso me recorda muito uma frase de Gengis Khan, né? É muito fácil subir num cavalo e dominar o mundo, difícil é descer dele e governá-lo. E essa frase é muito nesse sentido. O príncipe de Maquiavel está preocupado não com a guerra em si, como o Sun Tzu na arte da guerra, clássico chinês, mas a governar a nobreza, governar o povo. E Maquiavel deixa bem claro que a nobreza é mais rebelde que o povo e mais perigosa que o povo muitas vezes. Não que ele defenda o governo contra isso. Maquiavel é o fundador da ciência política porque quando ele fala de política, ele não fala de filosofia. Platão, Aristóteles no seu livro A Política, Platão no seu livro A República, tenta trabalhar o governo como algo lindo, as formas deturpadas, as formas não deturpadas. Maquiavel diz, não tem forma deturpada e não deturpada, ou é uma monarquia ou é uma república, e se ela é virtuosa ou não é outro assunto. Então, o Maquiavel, nesse livro, faz uma comparação, né, que o líder tem que ter a astúcia da raposa, a força de um leão, né, trabalha essa dicotomia animal, que é a inteligência com a força. Ele diz que ele deve ser amado e temido, aliás, é uma tradução muito errada, né, que o príncipe de Maquiavel teria dito que é melhor ser temido do que ser amado. Essa frase não está exatamente assim, tem uma questão de tradução aí, tá? Por isso que eu recomendo boas traduções. Então, ele não diz exatamente isso. Ele diz que você tem que ser amado e temido se for possível. Até porque ele defende que você tem a força do leão e a astúcia da raposa para poder governar. E ele diz que você tomar mais cuidado com a aristocracia do que com o próprio povo. Mas aplicar isso numa empresa, assim como se aplica a arte da guerra numa empresa, eu acho que é infelizmente uma deturpação feita pelo bacharelado de administração, porque
Sun Tzu falava em guerra, e mais do que isso, uma guerra de um período antigo, e Maquiavel fala de um período de governança. Pois bem, então Maquiavel não é maquiavélico, ele não diz que o governo tem que ser mau. Isso é uma deturpação de sua teoria. O que ele diz é que o governo tem que ser forte, mas ele gostaria que o governo fosse de fato justo. Ele não acha que o governo tem que ser uma injustiça muito grande. Ele gostaria que não precisasse. Mas para unificar a Itália da Baixa Idade Média e do período que ele vive, que já vai chegando o Renascimento, ele diz que isso é importante. Tá? Então, polêmicas desse livro é que Maquiavel, na verdade, nem pode-se dizer que ele é muito monarquista, né? Até se diz muito que Maquiavel, querendo ensinar os príncipes, ensinou o povo, né? Como se preparar deles. Porque Maquiavel não se resume ao príncipe. E aí vamos entrar na nossa forma aqui de trabalho dos nossos vídeos. Eu vou comentar outros livros e não só O Príncipe de Maquiavel. Ele escreveu um livro chamado Discorsi, ou Comentários sobre Tito Livio, né, da década de Tito Livio, onde ele menciona que a república é um governo bom e que pode ser sim ajustado. Eu digo que se você é um político numa república, você não tinha que ler esse livro. Você tinha que ler os comentários da década de Tito Livio, porque o Discorsi, porque lá ele vai falar da república. Então, muita gente que lê O Príncipe de Maquiavel pode tentar aplicar na república. Eu não recomendo. Leia um livro que ele fala de república, que aliás é até maior que esse aqui, ok? Outro livro de Maquiavel muito pouco comentado é uma espécie de arte da guerra de Sun Tzu, que ele escreve para uma guerra moderna. Uma guerra mais moderna, que eu digo assim, mais recente, né? Lá para 1500, com lanceiros, com cavalaria e etc. Então ele também escreve a arte da guerra. E ele escreve um livro também chamado História de Florença. Maquiavel também é um exímio historiador. Quem comprou o livro História de Florença sabe que ele fala sobre Florença muito bem. Ele trabalhou para o governo florentino, né? O governo de Firenze, de Florença. E ele também vai escrever outra obra, que é uma peça de teatro chamada Mandrágora, que nessa peça Mandrágora, ele trabalha uma espécie de racionalidade do príncipe. Por quê? Cada um age por seus próprios interesses nessa peça, não vou aqui falar o histórico da peça. Todo mundo está buscando seus interesses, mas no final, cada um no seu egoísmo acaba se alinhando para tudo resolver. Então, é como se cada um é egoísta no seu modo, mas no fim esses egoísmos acabam convergindo para um interesse comum, tá? E isso é exatamente o que o príncipe fala, usar o egoísmo dos homens a favor do governo, a favor dos projetos sociais grandes. Então a peça de teatro Mandrágora não tem um Deus ex machina, não tem uma intervenção divina que resolve o problema. São os próprios egoísmos das pessoas que estão procurando seus interesses que acabam se conjugando para dar um final bom. E o príncipe fala disso, dos egoísmos dos homens também. Maquiavel não é um moralista, mas ele não é antimoral. Ele simplesmente diz que a política ela deve buscar la verità effettuale della cosa, a verdade efetiva das coisas, tá? A verdade real não deve se ver como a gente quer que seja, mas como as coisas são. E isso inaugura a ciência política, porque a ciência política, que tem a Realpolitik, que é você vai ter isso na filosofia de Bismarck, né? na regra de Bismarck, que é um grande prussiano, ela vai buscar a realidade das coisas. Ela quer dizer, olha, a diplomacia é dou para que des. Se não tiver aqui uma mão dupla, não vai rolar. Então ele tira a questão ideológica da política, a Realpolitik. Tá? Quem estudou ciência política sabe que Realpolitik é a política dos interesses, não é a política das ideologias. Já a filosofia política adora discutir ideologia, mas Maquiavel não é tanto ideólogo nesse sentido. Ele quer que a política seja funcional para trazer paz para as pessoas. E isso ele se assemelha a Hobbes, que escreve o Leviatã, que eu vou comentar, mas não é igual, ok? E ele teve uma defesa do poder político até acima do poder religioso. Por isso que o Maquiavel entra no Index Prohibitorium da igreja, o livro dele é proibido, sobretudo porque o próprio reino de Florença, quem estudar a história vai saber desse detalhe, teve um episódio que o Papa excomungou Florença inteira, ok? Então todo o reino foi excomungado e tentou-se até escolher um Papa separado para Florença, como teve o papado de Avignon e teve o papado francês. Então, o reino de Florença era muito poderoso, e sobretudo com os Médici. Todavia, o Maquiavel, ele trabalha como diplomata, mas o jogo do poder ele perde espaço.
e há quem acuse que esse livro seja nada mais do que uma forma de tentar voltar ao poder. Então, você quer entender o verdadeiro Maquiavel, republicano, entre aspas, não monarquista, você tem que ler os comentários sobre Tito Livio. Você quer entender o Maquiavel teatral, Mandrágora. Você quer entender o Maquiavel monarquista, há quem diga que ele não era, mas enfim, ele escreve O Príncipe voltado para isso, tá? Então, só para conhecer Maquiavel, quer conhecer o Maquiavel militar, a arte da guerra. Ler só O Príncipe e resumi-lo numa administração de empresa é reduzir todo o contexto histórico, que era uma Itália fragmentada, e infelizmente, reduzir um grande autor da ciência política num grande livro de empresas. Nada contra a administração de empresas, mas administrar uma empresa não é administrar um reino, administrar as contas privadas não é administrar as contas públicas, nomear ministro não é igual a contratar funcionário, e eu sinceramente acredito que o Maquiavel não fala sobre compreensão do homem fora do contexto político, ele fala do homem sim, mas usar suas lições dentro de uma empresa é deturpar as suas bases, é forçar a barra. Então é como, nós não vemos isso com Platão, ninguém usa Platão para administrar uma empresa, poderia, ou a política de Aristóteles, não usa. Por que usa Maquiavel? Eu não gosto dessa deturpação. Então, quer estudar Maquiavel? Estude como um autor de Firenze, de 1400 para 1500, de um período de uma Itália fragmentada, em busca de um poder central que reviva a glória do Império Romano ou da Itália unificada. É isso que ele quer. E um homem que estuda a ciência buscando as coisas sem ser necessariamente valores morais da filosofia. Um homem que funda a ciência política, tirando a filosofia política do plano ideológico e sonhos para uma ciência política do plano da verità effettuale della cosa, da verdade efetiva das coisas. E isso é dessa forma que se entende Maquiavel. Hans Kelsen está para o direito, como Freud está para a psicologia, e Maquiavel está para a ciência política. São os homens que cortaram a mitologia e a filosofia da ciência, criando um pensamento científico. Depois a gente vê no pós-positivismo que nem sempre é possível fazer esse corte. Okay? O próprio Freud vai usar imagens arquétipicas da mitologia. Né? Isso a gente vai comentar nos livros aqui do Freud depois. Então é isso, pessoal. Recomendo que leiam O Príncipe de Maquiavel, mas não só esse. Esse aqui é muito raso. Você não vai entender Maquiavel lendo esse. Comentários de Tito Livio, Mandrágora, A Arte da Guerra e esse. E se quiser, História de Florença, onde você vai descobrir um Maquiavel historiador que é incrível. Muito bom. Embora ele use a história já no livro Príncipe. Maquiavel usa a história como magistri vitae. A história é a professora da vida. História magistri vitae. É uma escola até romana, né? Use as lições do passado para não repetir os erros do futuro. Até na historiografia há quem critique, porque grandes historiadores cometeram erros no passado. Mas a história magistri vitae ela vai trazer isso. Ela vai trazer que estude o passado para aprender sobre o presente e se preparar para o futuro. E o Maquiavel, toda vez que ele dá um exemplo, ele traz um exemplo real, traz um exemplo histórico para reforçar a tese dele. O Maquiavel prova a sua tese com base na história. Isso é muito interessante. Então, recomendo muito a leitura desse livro. E Maquiavel, pelo amor de Deus, não é um administrador de empresas. Quer usar tudo bem, mas ele não escreveu para isso. Ele escreveu outros livros porque ele não era maquiavélico, ele defendia também os modelos republicanos, mas ele entendia que naquele contexto uma república não teria força para unificar a Itália, tá bom? E, não por menos, ele criticou até o poder papal, porque ele defendia o poder público, o poder governamental acima até do poder do Estado, da religião, e sabemos no que isso deu, Index Prohibitorium, como eu já mencionei. Pessoal, aqui embaixo está o link para você adquirir, você não paga nada mais por isso. Se você adquirir por esse link, ajuda o nosso canal a se manter, mas você pode comprar em outras formas, em outros caminhos, aí, outras lojas online. Eu recomendo esse e outros livros estão aqui embaixo, não só esse, do Maquiavel. Todos eu li e depois eu posso voltar comentando os outros também, que agora eu estou focado aqui no Príncipe de Maquiavel. Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima. Se inscreva, dê like se você gostou. Tchau, tchau.